O Natal é amplamente conhecido como o dia do nascimento de Jesus. Porém, a data de 25 de dezembro não é mencionada na Bíblia como o dia de seu nascimento. Na verdade, os textos bíblicos apontam para uma data próxima à festa de Cabanas, que é entre o final de setembro e o começo de novembro, o que torna a celebração em dezembro um grande erro histórico e teológico. A Bíblia menciona que os pastores estavam no campo durante o nascimento de Yeshua. No entanto, 25 de dezembro corresponde ao inverno em Israel. E não faria sentido os pastores estarem no campo nesse período, já que durante o inverno eles não costumam ficar ao ar livre com os animais. Nesse mesmo período ocorreu um recenseamento, porém durante o inverno seria muito difícil para as pessoas viajarem para se alistar, o que mais uma vez torna muito improvável que esse alistamento tenha ocorrido no período do inverno. O próprio Messias Yeshua alerta sobre as dificuldades do inverno. Em Mateus 24:20, ele diz: "Orai para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado." Se vocês têm interesse em um vídeo explicando o período correto do nascimento de Yeshua, deixem um comentário. Assim, eu prepararei um conteúdo específico sobre esse tema. A celebração em 25 de dezembro tem origens pagãs. Antes mesmo do nascimento de Yeshua, essa data já era celebrada como o nascimento do deus Sol, Mitra, e era também o período do solstício de inverno, marcado por festividades como a Saturnália, que acontecia do dia 17 a 23 de dezembro, em homenagem ao deus pagão Saturno. Essas festas incluíam banquetes, orgias, sacrifícios e troca de presentes. No século V, Roma oficializou a data de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus Cristo, numa tentativa de cristianizar essas festividades pagãs, como por exemplo o culto ao Sol Invicto, que celebrava o retorno do Sol após o solstício de inverno. Contudo, essa ação resultou em uma mistura de elementos pagãos ao cristianismo, o que acabou saindo pela culatra, e então paganizando o cristianismo. Os costumes natalinos, como a árvore decorada, as luzes, guirlandas e o Papai Noel, tem origem pagã. A árvore de Natal representa o pinheiro, que na mitologia babilônica simbolizava o renascimento de Tammuz, considerado a reencarnação de Nimrod. Ao decorrer desse vídeo, eu explicarei melhor essa história. Jeremias 10, 1 a 5, condena práticas semelhantes. O texto diz: "Assim diz Elohim, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Um artista a modela com suas ferramentas. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja." Com esse texto, percebemos que o costume de enfeitar uma árvore já acontecia muito antes do nascimento de Yeshua, e era uma prática completamente reprovada por Deus. Pois, como iremos ver a seguir, ela tem uma origem pagã, e nenhuma relação tem uma árvore enfeitada com o nascimento de Yeshua. A estrela no topo da árvore, na verdade, é uma representação ao Sol, cultuado como símbolo de Mitra. Posteriormente, esse Sol passa a ser retratado como uma estrela, e teoricamente é relacionado com a estrela que apareceu durante o nascimento de Yeshua. Porém, isso é apenas uma camuflagem para um símbolo pagão que existe muito antes do seu nascimento: Papai Noel.
sua figura erroneamente associada a São Nicolau. Tem, na verdade, uma conexão com o deus pagão Odin, sendo este um símbolo de idolatria. O tal Papai Noel muitas vezes é representado com um conceito de divindade, relacionando a ele onisciência e onipresença, características que pertencem apenas ao Criador. Os pais cristãos dizem aos filhos: o Papai Noel sabe se você se comportou ou não, além dele ter o poder de visitar todas as casas do mundo em uma única noite. Troca de presentes deriva das festividades da Saturnália e faz menção aos sacrifícios e oferendas que eram dados aos deuses pagãos. As crianças eram sacrificadas aos deuses e suas cabeças penduradas na árvore de Tamuz. Daí então surge o costume de pendurar uma bola vermelha no pinheiro natalino. Você já parou para se perguntar qual a relação entre o nascimento de Yeshua e uma árvore enfeitada? Por que essa árvore é enfeitada? Por que existem luzes nessa árvore e uma estrela ou sol em seu topo? Por que são dados presentes, mesmo supondo que Yeshua realmente tivesse nascido nessa data? Qual seria a sua relação com os demais costumes e tradições que são realizados? Essas tradições não têm nenhuma relação com o nascimento de Yeshua e, na verdade, são extensões de antigas práticas idólatras. O culto ao Sol Invictus se popularizou com o imperador Aureliano, que instituiu celebrações em sua honra, como o Natalis Solis Invictus, nascimento do Sol Invencível, celebrado no dia 25 de dezembro. Daí então vem o nome da festa, Natal. Iconografia. A crista, como uma elevação ou penacho, pode ser associada à representação do Sol e seus raios. Em muitas representações artísticas, o Sol Invictus é frequentemente mostrado com uma auréola ou raios de sol irradiando de sua cabeça, simbolizando sua divindade e poder. O nascimento de Yeshua e as festas bíblicas. A Bíblia não menciona a celebração de aniversário de profetas, apóstolos e nem mesmo de Yeshua. Pelo contrário, Deus estabeleceu apenas 7 festas bíblicas para serem celebradas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiações e Cabanas. Mesmo que Yeshua tivesse nascido 25 de dezembro, não existe nenhum mandamento para celebrarmos seu aniversário. Celebrar o Natal, portanto, é ignorar as festividades instituídas por Deus em favor de uma festa de origem pagã. Idolatria e engano espiritual. A mistura do certo com o errado no Natal leva as pessoas a celebrarem, muitas vezes de forma inocente, uma festa que a contamina espiritualmente. A idolatria está presente em elementos como a árvore decorada e a figura do Papai Noel. A Bíblia alerta sobre a amizade com o mundo e a permanência na mentira, pois essas práticas desagradam a Deus. O texto de Tiago 4:4 diz: vocês adúlteros não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Em João 8:44 diz assim: vós sois do pai de vocês, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitos pais mentem para seus filhos sobre a existência do Papai Noel, o que é uma clara mentira. E mentem também sobre Yeshua ter nascido em 25 de dezembro. Portanto, segundo a Bíblia, essas pessoas são filhas do diabo, que é o pai da mentira. A Bíblia deixa claro que os idólatras, mentirosos e outros que se desviam da verdade terão sua parte no lago de fogo. Essa é uma séria advertência para aqueles que, mesmo sabendo da verdade, continuam celebrando festas pagãs mentirosas. Em Apocalipse 21:8 diz o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Implicações culturais e espirituais do Natal. A celebração do Natal é uma das principais causas de
foi a apostasia da fé. Muitas pessoas associam o Natal ao nascimento de Yeshua e principalmente ao Papai Noel. Quando as crianças descobrem que o Papai Noel não existe, acabam desacreditando também da história de Yeshua, o que leva então essas crianças à perda de sua fé. Além disso, outros elementos do Natal, como festas e comemorações desregradas, refletem as práticas das antigas festas pagãs, como a Saturnália. Até mesmo a figura feminina idolatrada na nota do real ou na Estátua da Liberdade pode estar associada a Semíramis, esposa e mãe de Nimrod, que foi considerada a rainha dos céus e adorada como uma deusa pagã. A história de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Segundo a tradição babilônica e crença popular, Nimrod foi o primeiro ditador da história e se autodenominou Deus Sol. Nimrod matou o seu pai e casou com a sua própria mãe, Semíramis. Ela foi considerada a deusa Lua. Após a morte de Nimrod, ela afirmou que ele havia retornado ao Sol e mais tarde alegou que ela havia engravidado espiritualmente, dando origem a Tamuz, que foi considerado a reencarnação de Nimrod. Tamuz foi idolatrado como o deus da fertilidade. Segundo a tradição, após sair para caçar na floresta, ele acaba morrendo, e no local de sua morte nasce um pinheiro. Sua morte então foi associada ao renascimento dessa árvore, que se tornou então um símbolo central dessa adoração. Relembrar e celebrar essa história é algo combatido pela Bíblia, que menciona mulheres chorando por Tamuz, prática que é considerada abominável por Deus. Em Ezequiel 8,14 diz: "Elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz." Percebemos então que a história de Tamuz e do enfeite do pinheiro era uma prática que antecede até mesmo o nascimento de Yeshua e nada tem a ver com o Messias, sendo então uma tradição maldita e completamente pagã, algo que é totalmente desprezado por Deus. Considerações finais. A adoção de práticas pagãs, como o Natal, por exemplo, representa a paganização do cristianismo e não a cristianização do paganismo. Impacto na fé. Celebrar o Natal te leva à idolatria, que é um dos piores pecados que existem, e também à contaminação espiritual e ao afastamento da verdade bíblica. Obediência a Deus. Devemos abandonar festas pagãs e celebrar apenas as festas ordenadas por Deus. Como diz em Josué 24:15: "Escolham hoje a quem vocês irão servir, porém eu e a minha casa serviremos a Elohim." A verdade foi exposta e a decisão de seguir os mandamentos ou continuar na prática de festas pagãs cabe a cada um. Se você gostou desse vídeo, assista outros vídeos do canal. Espero ter ajudado em algo. Obrigado pela atenção. Shalom.